obrigado pelas orações. E eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia ou me acompanhar no seu celular, no teu tablet, no Salmo de número 18, versículo 25 e 26. Eu vou ler dois textos. Salmo 18, do 25 ao 26, e depois 1 Samuel 2:30, que é onde nós vamos fundamentar a palavra de Deus nesta manhã. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar aos nossos corações, porque eu estarei ministrando hoje daquilo que eu tenho vivido e daquilo que muitas pessoas têm vivido aqui. Então, eu tenho absoluta convicção de que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Salmo 18, 25 ao 26, diz assim, Salmo 18, 25 e 26. Ao fiel te revelas fiel. Está entendendo? Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Quantos podem dizer amém a esta palavra? 1 Samuel 2:30. Guarde aí Salmo 18 e vamos ler 1 Samuel 2:30. É uma palavra que Deus fala ao sacerdote Eli, mas o foco do texto é a parte B do versículo, mas eu vou ler ele por inteiro. Portanto, ó Senhor, ó Deus de Israel, prometi à sua família, veja o que Deus está falando. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Vamos ler essa última parte juntos, né? Vamos começar aqui, ó. Honrarei aqueles que me honram. Vamos falar todos juntos? Vamos, essa parte do versículo? Diga comigo então. Honrarei. Amém, queridos? O que há em comum nesses dois textos que eu li? Porque, irmãos, nós temos que falar aquilo que o Espírito Santo de Deus fala conosco. E o Espírito de Deus, já algumas semanas, pode abaixar um pouquinho, viu, Robinho? Está dando microfonia aqui. O Espírito de Deus, ele vem falando já algumas semanas com a igreja. E eu vou relembrar você um pouquinho. Quantos se lembram daquela mensagem que falava sobre queimando as carroças? Vocês se lembram disso ou não? Não é verdade? E depois nós ministramos sobre o mover da nuvem de Deus. Quantos se lembram dessa palavra? Depois o presbítero José Luiz também ministrou uma palavra neste sentido. No domingo passado nós falamos olhando para o céu, né? Lembram-se dessas palavras? Ou seja, o Espírito Santo de Deus vem trazendo uma linha de mensagem para que nós venhamos a nos posicionar. Quarta-feira a pastora Bruna também falou sobre esse assunto. E eu quero hoje também trazer, porque apesar de às vezes soar repetitivo, mas é o que Deus quer agir e fazer neste tempo para a minha vida e para a sua vida também. E o tema desta mensagem é o seguinte: Deus responde quando você se posiciona. Eu vou dizer de novo: Deus responde quando você se posiciona. Olha para o teu vizinho e diga: Deus responde
quando você se posiciona. Veja que nós lemos o Salmo que dizia assim, olha, ao fiel, ele se revela como fiel. Ele diz depois, ao sincero, ele se revela como sincero. Ao puro, se revela como puro. Ou seja, Deus reage de acordo com o nosso posicionamento. Você está entendendo? Deus, ele tem uma reação cada vez que você se posiciona, ou para o bem ou para o mal. Nós cremos como doutrina na igreja que Deus é imutável. Amém? Diga comigo, Deus é imutável. Diga para o teu vizinho, Deus não muda. Ele não muda em sua essência, ele não muda em seu caráter, mas ele trata conosco de acordo como nós nos relacionamos com ele. Você está entendendo? Ele vai reagir de acordo ou em conformidade com aquilo que nós nos posicionamos. Então, se você se posiciona diante de Deus de uma certa maneira, a reação de Deus vai ser uma. Se você se posiciona de outra maneira, a reação de Deus vai ser outra. Se você não se posiciona, também Deus não vai reagir àquilo que você está necessitando. Porque Deus está falando conosco nesta manhã sobre posicionamento. Diga para o teu vizinho, você tem que se posicionar. Está muito fraquinho essa igreja hoje, viu? Olha, chacoalhe o teu irmão e diga assim, você tem que se posicionar. Eu ontem fui numa loja e eu achei interessante que quando eu entrei na loja, eu peguei uma senha para ser atendido. E eu não enxergo bem de longe. E a televisão que mostrava a senha estava bem perto da porta. Então eu ficava perto da porta, olhando a televisão de perto para ver se o meu número chegava. E o interessante é que aquela porta que estava atrás de mim, ela tinha um sensor. Não é? Vocês já devem ter encontrado isso, né? Com certeza. Que quando você se aproxima desse sensor, a porta fica aberta, se abre e fica aberta. Se você não sai, a porta continua aberta. E todo mundo fica olhando para você, né? Como se dizendo, olha, tá calor, o ar-condicionado aqui não vai vencer se você continuar aí de frente com a porta. Por quê? Cada vez que eu chegava perto da porta, a porta se abria. Diga para o teu vizinho, é dessa maneira que acontece com Deus. Está entendendo? É interessante, irmãos, que o sensor de Deus não falha. Cada vez que você se aproxima dele, a porta se abre, aleluia. E se você se posiciona lá, a porta continua aberta. Mas se você sai daquele lugar, a porta vai se fechar. Portanto, Deus está falando com você, se posiciona, irmão. Diga para Deus, se posiciona. Pastor, eu quero a porta aberta. Se posiciona debaixo do sensor do Espírito Santo de Deus. Cada vez que você se aproximar dele, a porta vai estar aberta para você. Mas cada vez que você se afastar, a porta se fecha. E sabe que tem crente hoje que fica brincando, né? Uma hora está fechando a porta. Aí outra hora se afasta, a porta fecha. Outra hora se aproxima, a porta abre. Outra hora... A porta, gente, não quer saber se foi você que comprou a porta. Se aquela porta é tua. O que vai mandar naquela porta é o sensor. E eu vou te dizer uma coisa, o sensor do Espírito Santo é tremendo. Ele sabe quando você está se aproximando de Deus.
Ele sabe quando você está perto de Deus. Ele sabe quando você consagra a tua vida a Ele. Ele sabe quando você conversa com Ele. Ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe quando você está perto, aleluia. E quando você chega perto, a porta se abre. Mas eu vou te dar um conselho hoje: fica lá debaixo do sensor do Espírito Santo de Deus. As pessoas não vão olhar para você da mesma maneira. Tem uns que vão olhar para você, mas o que ele está fazendo ali posicionado? Mas por que ele não sai daquele lugar? Mas por que ele não se move? E vem gente que vai te olhar de cara feia. Tem gente que vai perder a amizade com você, porque cada vez que você se aproxima, a porta se abre. E cada vez que você se mantém lá, a porta continua aberta. E eu quero profetizar sobre essa igreja e sobre aqueles que estão nos assistindo. Aleluia! A porta quer se abrir para você. A porta quer se abrir para a tua vida. Mas você tem que estar debaixo do sensor do Espírito Santo de Deus. Diga comigo assim: o posicionamento de hoje te prepara para o milagre de amanhã. Olha aí que coisa linda. Vamos dizer mais uma vez para você gravar. Se você não gravou, anote aí no teu celular, não é? Diga assim: o posicionamento de hoje te prepara para o milagre de amanhã. Gente, a gente tem que se posicionar com antecedência as coisas. A gente tem o costume de se posicionar quando a coisa está feia. A gente tem costume de se posicionar quando a dor está grande, não é verdade? Mas o que eu estou dizendo hoje: se posicione diante de Deus, porque o teu posicionamento de hoje vai abrir a porta para o milagre de amanhã na tua vida. E hoje Deus vai convidar a cada um de nós a nos posicionarmos. Ao fiel me revelarei fiel, ao puro me mostrarei puro. Aleluia. Aquele que me honrar vai ser honrado. Veja que cada posicionamento Deus reage da mesma maneira. Aquele que me desprezar também será desprezado. Posicionamento, irmão. Não adianta a gente reclamar. E posicionamento não depende das circunstâncias. Posicionamento não depende do teu humor. Posicionamento não depende de nada. Depende exclusivamente de mim e de você. Teu marido não pode se posicionar por você. Tua esposa, olha, presta atenção os homens dessa casa. A tua mulher não pode se posicionar sobre você e nem por você. Os homens, nós homens, às vezes temos costume de deixar tudo nas costas da mulher. Mas se posiciona como sacerdote da casa. E você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que as portas vão abrir, aleluia. A mulher também se posicione como adjutora, auxiliadora, aquela que fica do lado, aquela que está te apoiando. Se posicione, mulher, porque você é a doutrinadora da casa. Se o homem é o sacerdote, a mulher é quem doutrina, a mulher é quem ensina, a mulher é aquela que vai colocando o fundamento na sua família. Quantos homens a gente vê sem se posicionar? Deixa tudo nas costas da mulher. Não pode. Não pode, esse não é o papel. E às vezes as mulheres também, tem mulher que não se posiciona. Tem homem que chega para mim e fala: pastor, eu quero me posicionar, minha mulher não deixa. Cutuca o vizinho e diga: Deus está falando, irmão. Hoje só sentiu um silêncio, né? Hoje os filhos estão mandando nos pais, por falta de posicionamento dos pais.
Mas a palavra de Deus hoje é o seguinte: se posicione, que Deus vai reagir ao teu posicionamento. Você está esperando um movimento de Deus? Você está esperando um mover de Deus? Você está esperando mudança de Deus na tua vida? Se posicione. É isso que Deus vem cobrando de nossas vidas. Deus sempre reage à tua fidelidade. Presta atenção. Deus sempre reage à tua fidelidade. Isso quer dizer o quê? Que cada vez que você é fiel, Deus vai reagir em teu favor. Amém, querido? Agora, a gente às vezes quer uma reação de Deus e nós não nos posicionamos com fidelidade diante dele. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel no pouco e te colocarei sobre o muito. Veja, e Deus reage de acordo com o teu posicionamento. Diga para o teu vizinho: Deus vai reagir de acordo com o teu posicionamento. Se você é aquela pessoa que gosta de ficar em cima do muro, você não vai ter a reação de Deus. Porque Deus gosta que a gente se posicione. Por isso que ele diz assim: a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Fora disso é procedência maligna. Diga para o teu vizinho: Deus quer que você se posicione, irmão. É sim ou é não? Ah, eu acho, depende. Não. O reino não funciona dessa maneira. O mundo espiritual, o céu vai reagir de acordo com o nosso posicionamento. Aleluia. Nessa semana passada que nós tiramos alguns dias, eu e minha esposa, juntamente com as crianças, eu e minha esposa conversamos muito sobre posicionamento. Posicionamento familiar, posicionamento ministerial, posicionamento profissional. Posicionamento em algumas questões que não dá para ficar em cima do muro sempre. Você tem que se decidir, você tem que se posicionar. Você não pode ser meio crente. Você não pode ter um pé aqui e um pé lá. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, gente. Qual igreja você pertence? Eu estou indo lá na DMS. Você está indo ou você é? Eu estou indo. Está indo, filho? Não, você tem que se posicionar. Não, eu estou vendo. Você está vendo há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se posiciona. Pastor, eu ainda estou inseguro se vou me batizar ou se não vou me batizar. Diga para o teu vizinho: se posiciona, irmão. Eu ainda estou inseguro se eu vou servir, se eu não vou servir. Eu estou inseguro se eu faço, se eu não faço. Gente, que insegurança é essa? Eu vou te dizer hoje: se posiciona, porque a porta vai abrir. Se posiciona e se mantém posicionado. Vai vir luta, vai vir tribulação, vai. Tem gente que não vai gostar, vai. Vai vir mais problema, porque cada vez que você se posiciona, o mundo espiritual também se opõe contra a tua vida. Aliás, isso não é novidade, porque o inimigo sempre vai se opor aos projetos de Deus. Mas se você se mantém posicionado, sabe o quê? A porta continua aberta. Amém? A porta continua aberta para você. Chega de porta fechada. Entre debaixo do sensor do Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa a porta aberta, irmão. Mas quando está tudo bem, eu me posiciono. Quando a coisa começa a apertar, eu vou parar vou dar um tempo, né? Eu vou dar um tempo.
Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, eu vou dar um tempo dessa área, vou dar um tempo desse ministério, vou dar um tempo disso. Meu querido, Deus reage de acordo com o teu posicionamento. Dá tempo para Deus e Deus vai dar tempo para você. Vou dar um tempo. Deus vai dar um tempo para você também. E você vai ver como as coisas vão ficar feias. Porque Deus reage de acordo com as nossas ações, gente. É esse o foco da mensagem de hoje. Você veja bem, Daniel, lá no capítulo 1, quando ele foi levado junto com outros jovens, né? Em especial os 3 outros hebreus, amigos dele, foram enviados para a Babilônia. O rei de Babilônia chegou para o eunuco e falou assim: olha, separa jovens, separa homens, que possam aprender o nosso idioma, que possam aprender a nossa cultura. A palavra de Deus diz que o rei deu 3 anos para o eunuco treinar aqueles meninos, aqueles jovens, para se adaptarem, porque o rei queria usá-los no seu reino. E o rei chegou para o eunuco e disse assim: olha, você faz o seguinte, o que eu como na minha mesa, você dá de comer para eles. As iguarias, os vinhos, tudo que é servido na minha mesa, dá servido, porque pensa bem, gente. A gente pensa que aqueles jovens chegaram bem, né, em Babilônia. Não. Eles chegaram como escravos. Eu imagino que devem ter chegado lá pele e osso. Eu imagino que o semblante deles era horrível. Magrinho, igual o pastor Sérgio ficou magrinho esses dias, né? Já está começando a engordar, viu, pastor? Eu já estou vendo um pedacinho de gordura aí. Chegou mal, magrinho. O rei olhou para eles e falou assim: não posso usar eles desse jeito. Eles têm que ficar gordos. Viu? Eles têm que ficar fortes, bem alimentados. Então você dá para ele tudo aquilo que a gente come na mesa aqui. Você dá para eles também. Porque você tem 3 anos para treiná-los. Porque eu vou usá-los dentro do reino. Mas Daniel, mesmo com fome, mesmo vindo como escravo, ele sabia que a comida que era colocada na mesa do rei tinha carne de animais impuros. Os vinhos que era colocado na mesa do rei eram antes oferecidos e libados a deuses. Então Daniel, no seu coração, ele falou: se eu participar dessa mesa, eu vou me corromper, eu vou entristecer o coração de Deus. E todo mundo está indo comer da comida do rei, mas eu não vou participar dessa mesa. Sabe o que é isso? Posicionamento. Tem comida que serve e tem comida que não serve, gente. Tem coisa que é bom, tem coisa que não é boa. Tem coisa que agrada a Deus, tem coisa que desagrada. E ele chamou o eunuco, porque a Bíblia diz que Deus deu graça a ele diante daquele eunuco. Chegou para ele e falou: olha, vamos fazer um acordo aqui. Deixa eu fazer a minha dieta, em vez de eu participar dessas iguarias da mesa. O eunuco falou: mas o rei vai me matar. Ele falou: faz o seguinte, vai fazer uma prova. Faz a minha dieta. Daqui 10 dias a gente vai se apresentar para o senhor. Se a coisa funcionar, não tem problema. A gente continua nessa dieta. Se não funcionar, Deus é que vai saber de todas as coisas. Mas ele se posiciona. O eunuco aceita o desafio, tá bom. Sabe o que ele vai comer? Legumes e água. Está lá escrito. Gente, cá entre nós.
Tem mais gordinho além do que eu aqui? Tem, né? Você já ouviu falar que legumes engorda? Não, né, Riel? Eu ouvi, viu, Riel? Eu ouvi. Eu tô aqui, viu, Riel? Tô aqui. Ó. Gente, você já viu falar que legumes engorda? Engorda. Porque quando a gente vai na nutricionista, a nutricionista faz assim: come legume, come proteína. Mas proteína não fazia parte do cardápio de Daniel. Era legumes e água. Sabe por quê, irmão? Porque Daniel sabia que era pelo seu posicionamento que Deus ia reagir a favor da vida dele. Ele falou: eu vou me posicionar e Deus vai agir ao meu respeito. Deus vai agir na minha situação, aleluia. Sabe o que aconteceu? Depois de 10 dias ele se apresentou eunuco. A Bíblia fala que ele estava já gordinho, que ele já estava bem, a aparência dele mudou completamente, mas não foi a água e o legume, sabe o que foi? A fidelidade diante do Senhor, aleluia, foi ser fiel. Oh, aleluia. E sabe o que o texto vai dizer? Veja aí, Daniel 1,17. Eu vou ler com você. Daniel 1,17. Depois que ele fez a dieta, depois que ele fez aquele acordo com o eunuco, Daniel 1,17. Vamos lá, mídia. Isso. Veja só o que aconteceu. Deus concedeu a esses 4 jovens, olha aí. Por que Deus concedeu? Porque Deus reage ao nosso posicionamento. Daniel se posicionou e Deus agiu em favor dele. Veja, Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e todo tipo de sonho. A gente, foi o legume e a água que fez isso? Foi o legume e a água? Então vamos comer todo mundo legume aqui para ficar mais inteligente, né? Eu estou pedindo inteligência a Deus. Mas não é o legume e a água que vai me fazer mais inteligência. Sabe o que é? A fidelidade diante do Senhor. Porque Daniel se posicionou, o céu abriu. O céu se moveu, Deus reagiu, não, ele se posicionou, ele se manteve fora da corrupção, ele se manteve fora de todo esse negócio da mesa do rei, ele se posicionou ao meu favor. Aquele que é fiel, eu também me revelarei como fiel, aleluia. Aquele que me honra, eu também o honrarei, diz a palavra. Veja o versículo 20, Daniel 1:20. 1:20, isso. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu, presta atenção, gente, e descobriu que eram, quantas vezes? Não, você respondeu baixinho. Quantas vezes? 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Diga para o teu vizinho: Deus vai fazer 10 vezes mais, irmão. Não, você não falou profeticamente. Olha para o teu vizinho e diga: Deus vai fazer 10 vezes mais. Toda vez que você se posiciona, toda vez que você toma posição, Deus vai reagir em teu favor. Glorifica o nome do Senhor. Gente, entenda uma coisa: não é Deus que muda de humor, somos nós que mudamos de posição.
Eita, mais uma frase para você anotar aí. Porque às vezes a gente olha, Deus está bonzinho hoje, Deus está de bem-humorado. Não, Deus está bravo hoje. Não é Deus que muda de humor. Ele é imutável. O caráter dele, a essência dele sempre vai continuar a mesma. A única coisa é que Deus reage ao nosso posicionamento. Então não é Deus que muda de humor. Não é Deus que vai falar, vou fechar a porta, eu vou abrir a porta. Não. É a gente que muda de posição. Uma hora nós estamos perto, outra hora nós estamos longe. Mas aquele que chegar perto, aquele que se aproximar, eu também vou me aproximar dele. Aleluia. Aquele que se consagrar, eu também vou reagir em favor dele. Você está entendendo, irmão? Isso em toda a área da nossa vida. É na área profissional, você tem que se posicionar. É na área familiar, você tem que se posicionar. Se posicione sempre a favor de Deus e conforme a palavra dele. Aleluia! Porque dessa maneira Deus vai conceder aquilo que você precisa. Não foi o legume, não foi a água, né? Vamos orar pela água. Vamos fazer o jejum do legume. Irmão, não é o legume que vai te deixar mais santo. Não é a água que vai fazer efeito. É o Deus Todo-Poderoso que vê quando você jejua e renuncia a algumas coisas. Ele vem e se posiciona ao teu lado. Não é a água ungida, não é a água consagrada, não. É o Deus Todo-Poderoso que reage quando você se posiciona. Diga comigo, Deus sempre reage quando você se humilha. Eita, olha para o teu vizinho agora, Deus vai falar, irmão. Agora Deus vai falar. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, é uma reação. Você se acha. Cada vez que você se acha, Deus reage. Falei? Está voando mais alto do que eu quero. Cortar as asinhas dele. Está se achando, né? Eu consegui isso. Eu sou aquilo. Eu faço isso. Eu estou assim porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ei, diga para o teu vizinho, se humilha, irmão. Se humilha. Porque aquele que se humilha vai alcançar a reação de Deus em teu favor. Olha aí, Riel, tá vendo? 1-1, Riel, 1-1. Mas vamos deixar nesse 1-1, né? Isso. Deus reage cada vez que a gente se humilha. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele te exaltará. Diga para o teu vizinho, Deus reage, irmão. Deus reage. Você está entendendo a mensagem? Quando você se humilha, Deus reage. Às vezes falta a gente se humilhar. Às vezes falta a gente se arrepender. Às vezes falta a gente se prostrar e falar, Senhor, eu nada sou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Humilhai. 2 Crônicas 7:14 vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então, olha a reação, tá vendo?
Está vendo? Cada posicionamento tem uma reação de Deus. Então eu olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Nós temos que entender isso, gente. Eu estou tomando tempo aqui justamente para isso. Para que você saia daqui e entenda que Deus vai reagir a cada posicionamento seu, seja ruim ou seja bom. Se você se afasta, Ele vai se afastar. Se você se aproxima, Ele vai se aproximar. Está entendendo? Se você é fiel, Ele permanece fiel. Pastor, que exemplo é esse? Eu vou te falar uma coisa. Você lembra do rei Ezequias? Quantos lembram aqui do rei Ezequias? Para quem não sabe, rei Ezequias tinha um decreto contra ele. A Bíblia diz que ele estava doente e aquela doença era para sua morte. Deus já tinha decretado. Deus chega para o profeta Isaías e fala: Isaías, vai até o rei Ezequias e diz para ele colocar em ordem a casa dele, porque ele não vai viver, ele vai morrer. Eita, decreto de Deus, hein? Já pensou, gente? Você vem na igreja buscando uma bênção e Deus usa o profeta e fala: olha, meu filho, põe a tua casa em ordem, que tu vai morrer. Mas naquele momento o rei Ezequias recebe aquela palavra e se posiciona. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede, começa a orar, começa a clamar. A Bíblia diz que ele chora muito, aleluia. Ele se humilha diante do Senhor, aleluia. Deus reage cada vez que você se humilha. Ah, Senhor, não, eu fiz tantas coisas, por favor, muda a tua sentença. Isaías já estava indo embora do palácio, Isaías já estava nos átrios, quando Deus chega para Isaías e fala: ei, Isaías, para aí. Diga para o teu vizinho: Deus reage, irmão. Deus reage quando você ora. Deus reage quando você se humilha. Deus reage quando você se consagra. Deus reage quando você quebranta o teu coração. Ah, Deus. Isaías fala: ei, Deus, como assim? Vai e volta que eu tenho outra mensagem, Isaías, para ele. Que mensagem, Senhor? Fala para ele: eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração e te acrescentarei 15 anos da tua vida. Imagina a posição do profeta. Ah, mas Deus, eu acabei de falar para ele que ele ia morrer. Pois é, mas eu mudei de ideia, porque eu reagi conforme a humilhação que ele fez. Diga para o teu vizinho: Deus sempre vai reagir ao teu posicionamento. Quantos estão entendendo isso? Amém? Eu vou terminar por aqui. Eu tenho mais 1 hora de mensagem aqui, mas eu vou terminando por aqui com o último texto, com o último exemplo, para que você fique cravado com essa mensagem. Que venham te perguntar domingo que vem sobre essa mensagem: o que foi que pregou no domingo? Deus reage quando eu me posiciono. Diga: Deus reage quando eu me posiciono. Jonas. Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, vai até Nínive e prega que em 10 dias, ou melhor, que em 40 dias eu vou destruir toda aquela cidade. A pregação de Jonas. Aí Jonas falou: não vou fazer isso não. Por que Jonas pensou assim? Porque com certeza ele pensou: Deus é um Deus que reage no posicionamento. Vai que eu chego lá e prego. Aquele povo se humilha, se arrepende
e Deus vai salvar aquele povo todo. Mas eu não quero que aquele povo seja salvo, porque aquele povo não pode ver profeta. Aquele povo vê um profeta, tira a pele do profeta e deixa secando no sol. Eu quero é mesmo que aquele povo morra. Então sabe o que? Eu vou, em vez de ir para Nínive, eu vou para outro lado, oposto. Diga para o teu vizinho, Deus também reage assim. Está entendendo, gente? Diga para o teu vizinho, você está entendendo? Está entendendo a mensagem? Jonas vai se afastar da vontade, vai se afastar do propósito, e Deus não vai ficar quieto. Deus vai reagir, manda uma tempestade. Não, nós vamos passar por essa tempestade. Joga tudo do navio para fora, nós vamos vencer. Ei, e Jonas lá dorminhoco. A Bíblia diz que ele estava dormindo no porão do navio, porque ele pensava assim: Deus não vai fazer nada. Tem muito crente que pensa assim: tanta gente faz, todo mundo faz, eu vou fazer também, Deus não vai fazer nada. Diga para o teu vizinho, você não sabe que você não é todo mundo? Hein? A mamãe não falou para você um dia: meu filho, você não é todo mundo, todo mundo vai faltar, você não é todo mundo, filho. Você é especial. Você é filho, você é filha, você é mais do que vencedor. Oh, você é precioso, preciosa diante do Senhor. Ei, Jonas, vai aí tempestade para você. Quando viu que a tempestade, fala: me joga no mar que a tempestade vai passar. Por quê? Porque Jonas sabia que Deus sempre vai reagir. Me lança no mar e a tempestade vai passar. Lançaram Jonas no mar. Agora vocês estão tranquilos, a tempestade passou para vocês, deixa eu aqui no mar, né? Deixa eu boiando aqui, deixa eu vou ficar quietinho aqui. Diga para o teu vizinho, mas Deus reage sempre. Oh, aleluia. Pastor, eu não sei porque eu estou passando por isso. É Deus reagindo, querido. É Deus reagindo, querendo te trazer para o propósito, querendo te trazer para a vontade dEle. É Deus reagindo na tua vida. Deus não fica parado não, Ele reage. A Bíblia diz que Deus ordenou ao grande peixe: ei, peixão, vai lá e engole esse rapaz. Tem gente que não acredita, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, eu não sei se vocês viram também, de um rapaz que estava com o pai dele num caiaque. O pai dele estava em um e ele estava em outro. Sabe o que é caiaque, né? E de repente apareceu uma baleia, daquelas grandes mesmo, jubarte, se eu não me engano é o nome, a espécie, né? E engoliu o rapaz com um caiaque e tudo, gente. Aí depois de ele ficar um tempinho lá, a baleia cuspiu. Tá bom não isso aqui. Tá. Deve ser salada. Deve ser salada. Mandou fora. E aquele rapaz ficou assustadíssimo. Diz que o pai congelou vindo o filho sendo engolido pela baleia. Imagina, Deus pega e manda um grande peixe e engole Jonas. Agora tu vai ver. Fica aí, Jonas. 3 dias e 3 noites. Se você ler o livro de Jonas, do profeta Jonas, vai dizer lá que ele do inferno clamou ao Senhor. A Bíblia usa bem essa palavra: do inferno clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Aleluia. Diga para o teu vizinho: Deus reage, irmão. Você está entendendo? Deus reage. Ele pediu perdão, ele se humilhou, ele se arrependeu, falou: Senhor, eu quero mesmo estar dentro do teu propósito, eu vou. Deus olha para ele e falou: agora você está no lugarzinho que eu quero. Sabe o que aquele grande peixe fez? Cuspiu Jonas. Aonde? Na
praia de Nínive. Diga para você, não é coincidência, não, irmão. Deus sabe o que está fazendo com você. A hora que o grande peixe te cuspir, vai te cuspir no lugar onde Deus te quer. Mas você tem que se posicionar, ainda que esteja de dentro do grande peixe. E Jonas foi lá e pregou. E pregou. E eu vou ler esse texto com você, Jonas 3:10. E vou terminar. Jonas 3:10. Onde fica Jonas, pastor? O senhor acabou de dizer que está lá no ventre do grande peixe. Não, vou te dar uma dica. Vem depois de Obadias. Tendo em vista o que eles fizeram. Olha, Deus está falando, hein? Porque Jonas prega. O rei se veste de pano de saco, se assenta sobre cinzas e decreta um jejum por 3 dias para toda a nação. E dizendo assim, ó, nem animal, nem gente, nem pessoa, ninguém vai comer e nem beber nada durante 3 dias. Eita! Diga para o teu vizinho, Deus reage quando você se consagra. Deus reage quando você se aproxima. Aleluia! Agora, olha o que Deus faz. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Sabe por quê? Porque Deus reage. Fica de pé, querido.